Fala nação, seja bem-vindo ao canal Cláudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro, que traz para você conteúdo diário, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E hoje vamos de react à coletiva do Sampaoli após aquela vergonha em Cariacica. Isso mesmo, o Flamengo tomou de 3-0 para o Atlético Paranaense e o Flamengo praticamente não entrou em campo, porque ninguém acertou nada. Mas não tem muito o que falar, né? Vamos lá, na tela com vocês em 3, 2... Sampaoli, Thiago Tan do Globoesporte.com. Eu gostaria de entender a estratégia pensada para a entrada de Thiago Maia na lateral esquerda e Davi Luiz de volante. Thiago era por la lesión de Felipe el día anterior, ontem, y no teníamos mucha alternativa ahí. Era repetir un poquito a la ausencia de Pulgar el plan de Botafogo, usando a David de pivot para que se meta en la línea de 5, intentando saber que enfrentábamos un equipo que de mucho cruzamiento, de línea de 5. Entonces el plan tenía referencia al mismo plan de Botafogo con distintos nombres. Bom, a primeira pergunta já vem logo na cara. Por que Davi Luiz pelo meio e Thiago Maia pela esquerda? Incompreensível e injustificado, ele falou que tentou usar o mesmo plano que ele usou contra o Botafogo. Uma linha de 5. E, cara, o Flamengo tava tomando bola em profundidade do Pablo. Do Pablo! Se é que ele pensou alguma coisa, não foi executada. E se ele pensou e foi executada, ele pensou muito errado. Não justifica. Não é possível que o time sub-20 do Flamengo, atual campeão brasileiro, em cima do Palmeiras, em Volta Redonda, não tenha um lateral esquerdo para quebrar um galho. Num jogo onde o Flamengo tinha 99% da torcida do estádio. Breno Coelho, a Gazeta do Espírito Santo. A gente sabe que o Flamengo não vem tendo boas atuações já há algum tempo, talvez a última tenha sido diante do Grêmio, lá no Sul, pela Copa do Brasil. E agora, com algum tempo a mais para treinar, o Flamengo volta a ter uma atuação abaixo do esperado. O que o torcedor pode esperar para a final da Copa do Brasil e por que ter a esperança de que vai ser diferente? Porque o time hizo un gran jogo con Botafogo y hoy hizo un jogo apurado, nervioso. Cuando jugamos básicamente más de local, tenemos demasiado apuro, imprecisiones. Entonces creo que yo confío mucho en esta final, confío mucho en lograr tener dos juegos importantes para que un club tenga un título y sigo esperanzado. Vou ignorar a resposta do Sampaoli, que tá com cara de... Ele sabe o que ele tá fazendo, nem sabe a pergunta, ele não sabe responder essa pergunta. Por que nós vamos acreditar? Porque jogou bem contra o Botafogo. Sampaoli, vai dormir, vai. E vou falar pra você, torcedor rubro-negro, acredite, porque nós somos isso. Nos momentos das adversidades, o Flamengo cresce. Que deixa a imprensa falar que nós vamos ser engolidos. É o que parece. Porque, né? O Flamengo não joga nada. Deixa os caras falarem que o São Paulo é favorito. Deixa falarem que vão ganhar os 2 jogos. Tranquilo. O Flamengo cresce nas adversidades. Apesar do Sampaoli, apesar do Marco Braz, apesar do Landim, nós somos Flamengo, nós acreditamos. Vamos, Sampaoli. Sampaoli, Vitor Simões do Folha Vitória, do Espírito Santo. Falando um pouco do lado da torcida, né? A torcida vaiou bastante, né? Chegou a gritar gritos contra o seu nome, né? Pedindo para você sair. E também na chegada do hotel, né? Ontem recebeu vocês com pipocas, jogaram algumas coisas nos dirigentes e nos jogadores. Queria saber o quanto isso afeta, né? Numa semana tão decisiva, tendo a final da Copa do Brasil pela frente no domingo. La llegada no fue una buena llegada después de haber hecho un gran juego con Botafogo y ganando al puntero en su casa. Fue algo extraño para mí, más después el desarrollo y con una tendencia a la crítica, indudablemente que afectó hoy también a jugadores que tenían mucho apuro y los rivales aprovechan esa imprecisión y bueno, normal, pero tenemos que saber de que eso va a acontecer, inclusive
puede ser que aconteja también el domingo en la final, mas nosotros tenemos que tener la capacidad y la rebeldía y la valentía de enfrentar una situación que nos daría la posibilidad de ganar un título. Bom, se o protesto da torcida incomoda você, então não tem condições nenhuma de ser técnico do Clube de Regatas do Flamengo. Se algum dos jogadores sentiu a pressão, não tem condições nenhuma de vestir o manto sagrado. Se o Landim está incomodado porque estão xingando ele todos os jogos, em todos os momentos, na chegada do aeroporto, na chegada do hotel, na chegada do time no estádio, não tem condições de ser presidente. Boa noite, Sampaoli, aqui atrás. Recentemente, o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista falando que estava contente com o seu trabalho, que estava feliz com a sua atuação no comando do Flamengo. Os resultados dizem ao contrário em muitos momentos. Flamengo eliminado da Libertadores, mais uma derrota no Brasileiro, mas tem pela frente a Copa do Brasil e a possibilidade de ganhar o único título ainda mais próximo, né, nessa temporada. Queria saber de você qual a sua avaliação sobre o seu trabalho e como você chega para essa final diante da torcida no próximo jogo no Maracanã. No, la evaluación es real. Si uno saca el juego de la Libertadores, fue el único juego que yo perdí en Libertadores y quedamos eliminados, de verdad. Esa tarde fue lamentable. Más después, esta derrota sinceramente yo no esperaba. Antes de esta derrota teníamos el 67% de los puntos. En un año difícil del club, con un montón de inconvenientes. Intentamos todos los días de solucionar. Sinceramente, hoy sí fue un paso atrás porque veníamos con mucha ilusión. Mas fútbol, indudablemente, en este club demanda ganar siempre y hoy sí no, sinceramente, hoy sí quedamos en deuda, básicamente de nos, cuerpo técnico, por la ilusión que traíamos de este partido. O sea, este juego para nosotros era muy importante y se nos fue porque considero que el apuro y la obligación y la demanda que genera la gente hacia nosotros es más grande que lo que nosotros podemos resolver hasta ahora, ¿no? Você vê que ele sempre dá essa resposta que ele chegou num momento difícil, num ano difícil, cheio de inconvenientes, como se ele fosse salvador da pátria. E no meio do caminho da resposta, tu vê que ele tipo, eu tô aqui, mas eu não sei o que fazer porque tá tudo ruim. Essa é a mensagem que o São Paulo me passa. Fala aí pra vocês. Que é a mensagem que ele passa pra vocês com essa resposta? Com essas maluquices? Não dá pra entender. Não dá pra entender, sério mesmo. São Paulo, pelo amor de Deus. Boa noite, São Paulo. Rádio William, Rádio Superando Gigantes Esporte. Eu queria perguntar para o senhor, São Paulo, porque o senhor tinha um ala hoje no banco de reservas, né? E o ala foi uma contratação a pedido do senhor. E por que o senhor tem entrado com o Davi Luiz titular, tendo o Alan disponível e só utilizá-lo somente no segundo tempo, sendo que o jogador estava disponível para o senhor no banco de reservas? Pero expliqué en la pregunta anterior. Por un tema de sistema, un tema de repetir el sistema de Botafogo. A no estar Pulgar, el único jugador pivot que podía ser un quinto era David Luiz. A pergunta foi muito boa, né? O São Paulo fez questão da contratação do Alan e entrou com o Davi Luiz e o zagueiro com os volantes, o Thiago Maia na esquerda. E aí ele respondeu que era para replicar o esquema contra o Botafogo, porque, sei lá, o Atlético Paranaense deve jogar igualzinho o Botafogo, né? E fazer uma linha de 5 com o Flamengo sendo mandante com 99% do estádio a seu favor. Ele resolveu fazer uma linha de 5 e mesmo assim o Flamengo estava tomando bola em profundidade do Pablo. Pelo amor de Deus, cara. No domingo a gente vai ter um encontro entre você e o Dorival, que já se elogiaram mutuamente, enfim, imagino que seja um treinador que você tem bastante respeito. De que maneira você acha que o encontro, o estilo de vocês pode determinar como vai ser esse jogo? O que você imagina desse encontro com o seu rival agora? Um jogo que, por ser uma final, vai ter uma atenção importante, mas os dois times têm grandes jogadores,
Sao Paulo tiene grandes futbolistas, trajo a Lucas Moura ahora en el mercado, a James Rodríguez, se reforzó para ganar, entonces nosotros tenemos que estar en una muy buena tarde para lograr ganar este título, porque el rival es muy fuerte. Difícil, né? Muito difícil, Sampaoli. Eu não faço a menor ideia, se o que você faça ideia, alguma ideia, sobre como vai armar o time domingo. E, cara, vou ser sincero para vocês, o Flamengo só será campeão da Copa do Brasil se prosperar o talento individual do nosso elenco. Porque, taticamente, o Flamengo não ganha de ninguém. O Sampaoli não contribui em nada. Nada vezes nada. Boa noite, Sampaoli. Recapitulando algumas goleadas que o Flamengo já sofreu essa temporada, tem um 4-0 contra o Bragantino, 3-0 contra o Cuiabá e mais um 3-0 hoje contra o Atlético Paranaense. Como explicar essa sequência de goleadas, né? São 3. A de hoje em específico, por favor. La de hoy, lamentablemente casi jugamos un tiempo con un jugador menos y el equipo siguió intentando buscar el empate y en un error no forzado vino el segundo y ahí se complicó un poco porque jugar con un jugador de menos y perdiendo, tener que remontar un juego y con un jugador de menos, con el apuro, con la tensión, con la obligación que tiene el time hoy, era muy difícil. Entonces y sinceramente valoro la actitud que tuvieron los jugadores de ir a buscar, aún con nombre menos, con cierta apuro, con cierta incapacidad, pero con búsqueda. O sea, después, lamentablemente, en el final, mi rival hizo 2 goles que marcan una diferencia que no sé si es la que pasó en el juego, mas la real. Como explicar? Não tem como explicar. Aliás, tem sim. A goleada de hoje, ela passa pelo planejamento geral do futebol do Flamengo. Não era para estar o time titular em Cariacica na véspera do jogo mais importante do ano. Do jogo que define a temporada rubro-negra. Não era para ter mandado o reserva e do reservas e o time sub-20. Por quê? Era óbvio que ninguém iria entrar em campo podendo se machucar. E lamentavelmente o Alan se machucou. Ainda não... Agora de manhã ainda não tem informações sobre o quão grave foi a lesão dele e se ele corre o risco de não jogar domingo. Mas ainda assim, não dá para aceitar o desempenho que o Flamengo teve ontem. Seja técnico, seja tático. Horroroso. Nota 0 para todo mundo. Do Landim ao Marcos Braz, o Sampaoli e todos do elenco. Cambada de irresponsáveis. Irresponsáveis, não tem respeito pela camisa do Flamengo, pelo manto.